escrito no livro do Vilar d'Água, que foi a inspiração inicial. O que eu, assim, desde o princípio enxerguei naquilo é que, para além dessa história real que a gente sabia que existia e que é tão simbólico que ela tenha existido, né, porque só uma sociedade muito doente permite que exista uma pessoa como essa, um médico como esse, e que fique tanto tempo, tantos crimes aconteçam ao longo de tantos anos, né? Então isso diz muito a respeito de quem nós somos, mas também o fato de que as vítimas reais fizeram uma reviravolta nessa história, né? Conseguiram falar, conseguiram ser ouvidas, conseguiram realmente fazer valer a justiça, né? Ainda que, enfim, o final, o desfecho dessa história seja também a cara do Brasil. Então elas são, eu achei que era uma história que tinha um valor simbólico muito grande, assim, por tudo que ela representava. E aí a gente, assim, desde o princípio a ideia não foi fazer um documentário, nunca quis fazer um documentário sobre essa história, acho até que estão fazendo, mas não é a nossa intenção, sempre foi, nós partimos da vida real, mas o ponto de chegada é ficção, né? Nós assumimos isso desde o início. O que nos interessava era o caráter simbólico disso, então uma história de ficção permitia que a gente tivesse mais liberdade, né? Eram muitas histórias, a gente não conseguiria enfim, colocar cada uma das histórias dessas vítimas numa série, né, de dramaturgia, a gente faria isso mal. Então a gente preferiu realmente partir dessa realidade. A gente teve uma pesquisa muito profunda, muito responsável ao longo de todo esse processo, para extrair disso o que era simbólico e realmente nos interessava, porque eu acho que as histórias são sempre muito, muito poderosas. Elas entram por outros canais que não são os canais do jornalismo, que não são os canais da não ficção, que a gente fica chocado quando ouve uma história e tal. Todo mundo era sempre muito chocado com essa história que tinha acontecido, né, do Abdel-Maci. Mas eu acho que a história, a ficção, a gente tem outros instrumentos, e eu acho que a gente entra dentro da cabeça das pessoas por outros canais que são muito fortes, e eu acredito muito neles. Então, quando eu pela primeira vez quis fazer, eu queria que essa história fosse ouvida de fato, assim como essas mulheres penaram tanto para conseguir falar e depois para serem ouvidas. E até hoje, quer dizer, quando eu digo que é simbólico, é porque a gente sabe que essa história talvez seja uma história extrema, mas como ela, existem muitas que a gente não tem a menor ideia, que continuam acontecendo, graus variados de assédio, de violência contra a mulher. Eu acho que o momento é muito apropriado, e a gente está muito feliz de ter conseguido realizar, porque tudo isso, né, eram ideias, e nem sempre a gente consegue, com essas ideias que a gente tem, realizar. E aí teve esse nosso casamento aqui, que foi muito, muito feliz mesmo. Eu e a Amora, a gente sempre se entendeu muito bem esteticamente do que a gente queria com esse projeto. Então eu acho que o melhor que a gente pôde fazer é isso que vocês viram aí. Então espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa série, apesar da temática extremamente triste e violenta, ela celebra a força das mulheres, e fazer parte desse projeto nesse momento me emociona muito. Obrigada, Amora e Maria, de verdade, assim, e realmente para mim é um divisor de águas, assim, é o meu trabalho mais importante até o momento. E muitas vezes essas mulheres só precisam de alguém que acredite e leve adiante, porque elas, num momento de vulnerabilidade, não são capazes de ter essa força. Então, eu fico muito tocada, assim, de fazer parte disso dessa forma, porque eu acho que o jornalismo também, se fosse atrás dessa verdade factual, assim, e desse senso de justiça que eu acho que a Mira tem bastante, poderia ajudar muita gente. E eu espero que isso sirva, assim, de exemplo para que a gente fale mais sobre esse assunto, e que as mulheres
tenham mais possibilidades de falar o que elas estão pensando e sentindo. Isso me traz, como uma jovem atriz de apenas 26 anos, uma responsabilidade de saber o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar. E a gente vive um momento muito difícil no nosso país, em que a gente está vendo a história se repetindo. E aí, o que a gente faz com isso? Em que lado que a gente quer estar? E é muito difícil fazer, foi muito difícil fazer esse personagem. Tô tremendo, porque é muito desafiador e difícil a gente mexer em dores muito ancestrais e antigas. E eu me sinto muito honrada de ter feito a Daiane. Agradecer muito a Maria pelo convite. As pessoas perguntam, nossa, como é que você conseguiu? Foi difícil fazer porque eu tive que acreditar nele completamente, acreditei totalmente nele. E outra coisa, eu acho que nada que é humano me é estranho. Então, a gente tem todas as possibilidades dentro da gente, não só eu, todo mundo. Né? Fui compondo esse personagem com coisas que todos nós temos, né? Para o bem ou para o mal. Depende das nossas escolhas, né? Para quem tem a possibilidade de escolher, que a gente faça boas escolhas, né? E procure fazer o bem, né? Que é mais simples e mais prazeroso também. Então, seja bom, nem que seja só por preguiça, já está valendo também. E foi assim que eu montei esse personagem, tal, que extremamente fascinante, super bacana, assim, super prazeroso de se envolver com ele e discutir essa questão que está no ar, né? Essa questão do assédio, que é uma coisa terrível e tem que ser discutido, e eu tenho o prazer, a gente tem o prazer de discutir esse tema através de um trabalho artisticamente primoroso em todos os sentidos e ao mesmo tempo propor um debate em alto nível, e é muito bacana. Eu acho que a sociedade ainda tende a evoluir bastante nesse sentido, tem que melhorar muito ainda, né? Os homens têm que parar com esse medo ancestral que eles têm das mulheres, né? Os homens sempre tiveram muito medo das mulheres, né? E tem que parar com essa coisa infantil e todo mundo viver junto. E toda essa questão vai ser bem exposta. Espero que a discussão seja num nível bacana e que as coisas melhorem, né? Porque não dá mais para ser assim. Eu sou muito grata e aproveito de novo a reafirmar aqui o agradecimento da Maria em relação aos nossos chefes, Silvio de Abreu e Mônica Albuquerque e todos os demais, porque acho que foi um ato de coragem da TV Globo fazer essa série. Tinha sido um livro publicado, né? Então, assim, o ponto de partida, digamos, foi um livro-reportagem. Mas desde o princípio do projeto, quer dizer, quando eu apresentei, eu sabia que tinha que ser livremente inspirado, né? Que é, digamos assim, a nomenclatura que a gente gosta mais de usar, porque é isso, a gente parte da vida real, mas nada, o resultado final disso não é a vida real, né? É realmente ficção. É importante essa questão de que ele foi realmente um condenado da justiça, né? Isso que permitiu que a gente fizesse isso. A Eduarda Azevedo, que é nossa pesquisadora, inclusive, ela é advogada, então a gente teve desde o princípio uma conversa, uma orientação do jurídico, né? De como a gente ia conduzir isso. Eu fui dizendo o que eu pretendia fazer e tal, então foi muito ajustado e acho que sim, foi corajoso, porque ele está aí, né? Tipo, a história continua acontecendo, né, de alguma forma, mas a gente partiu disso e buscamos o simbólico disso. Gente, a série, vem aí, assistam. Por favor, vocês vão gostar. No Globoplay, a partir do dia 21, sexta-feira, os 10 capítulos. Precisamos falar sobre a série. Falem, assistam, falem.